Fala, fiel, beleza? Bem-vindos ao canal Analista Corintiano. Eu sou Rafael Araújo, analista de desempenho e o mais importante, corintiano. Tá difícil, né? Não param de sair notícias ruins. O Corinthians entra a campo hoje contra o Vitória na Neoquímica Arena pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro e não possui treinador, né? O interino Rafael Larúcia, que é técnico do Sub-20, treinará a equipe. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o planejamento do Corinthians, né? Se o problema real do Coringão são os técnicos. Eu fiz um levantamento aqui só de 2020 até agora, que é 2024, onde a gente já tá. E o Coringão teve 9 técnicos, fiel. 9. Eu comecei com o Thiago Nunes, que o senhor Andrei Sanches contratou do Atlético Paranaense, alegando que era a hora do Corinthians mudar a identidade, o DNA, de um DNA mais defensivo, reativo, né? Para um time que propõe o jogo, com marcação, pressão. O Thiago Nunes, na época, todo mundo, acredito, né, que tinha um consenso que era um bom técnico, um bom nome, né, para tocar esse projeto no Corinthians. O trabalho foi, vamos dizer, ruim, né? Mesmo chegando na final do Campeonato Paulista, perdendo para o rival nos pênaltis, né? E o rival naquele mesmo ano, mesmo sendo campeão, trocou o treinador, né? Que era o Luxemburgo, e trouxe o Abel Ferreira, que é o técnico até hoje. E de lá para cá o Corinthians teve 9 treinadores. O Thiago Nunes, ele chegou ao Corinthians e solicitou alguns nomes, né? Para essa reformulação, mandou jogadores ídolos do Corinthians, né, como Ralf e Jadson embora, e trouxe alguns. O Corinthians com o Thiago Nunes contratou Ederson, volante, que hoje está na Atalanta da Itália e jogando a Copa América, né, tá no elenco, não vem atuando, mas tá na Copa América. O meia Luan do Grêmio, Sid Clay, lateral esquerdo, Cantígio, volante, Davó, atacante, e Ione Gonzalez, atacante. O Ione Gonzalez, ele foi a terceira ou quarta opção, eu acho, de ponta, né? O Thiago Nunes pediu primeiro o Rony, depois o Michael, e o Corinthians conseguiu trazer o Ione Gonzalez. A gente tá falando de 2020, fiel. E em 2020, o Corinthians contratou Ederson, Luan, Sid Clay, Cantígio, Davó e Ione Gonzalez. Nenhum desses jogadores em 2024 está no Corinthians. Depois foi contratado Wagner Mancini para tentar arrumar o péssimo início de Campeonato Brasileiro do Thiago Nunes. E ele até conseguiu, né? Evitou o rebaixamento. Mas uma mudança drástica de planejamento, de estilo de jogo, de perfil de técnico. Ou seja, aquela quebra de mudança de um futebol reativo para um futebol propositivo já foi por água abaixo no mesmo ano. Com Wagner Mancini chegaram Fábio Santos, lateral esquerdo, Casares meia, Gemerson zagueiro, Jô atacante, Jonathan Cafu atacante, Léo Natel atacante e Otero meia. Desses, só o Léo Natel tá no Corinthians. Tá e não tá, né? Vamos dizer a verdade, o Corinthians não sabe o que fazer com ele. Nenhum em 2020, nenhum jogador de 2020 contratado está no Corinthians. Ou deu certo no Corinthians. Aí o Corinthians apostou em 2021 no técnico Silvinho, que estava no Lyon, foi mandado embora. Muito estudado, sabe muito de futebol, né? Teoricamente. Eu acredito que não deu match, a maneira dele se comunicar não condiz com o que o corintiano gosta. Eu acho que meio que o ranço do corintiano com ele também foi esse, apesar de ter feito um bom Campeonato Brasileiro, de ter tido paciência com a diretoria que dizia que não iria contratar, né? Ele fez
meio ano praticamente. Acho que a primeira contratação do Corinthians veio em agosto ou julho, uma coisa assim, que foi o Juliano. E até lá ele se virou muito e muito bem com jogadores como Rony, Cantígio, Luan, Arauz, Léo Natel, até a chegada com Silvinho de Juliano, meia, Renato Augusto, meia, William, atacante, Carlos Miguel, goleiro, João Pedro, lateral direito, Paulinho, volante e mais pra frente Robson Bambu, né, zagueiro. O Silvinho fez um trabalho deixando o Corinthians na Libertadores, né, na 5ª colocação. E um trabalho muito questionado, que diziam que ele não conseguia fazer o time jogar, porque tinha muita qualidade, né, técnica, Juliano, Renato Augusto, William, Paulinho, né, um time muito forte, tecnicamente, mas também com uma idade avançada. E eu esqueci de colocar aqui também o Roger Guedes, né, que chegou ainda na era Silvinho. Após um início de Campeonato Paulista, uma derrota para o Santos, o Corinthians mandou o Silvinho embora e trouxe Vitor Pereira, técnico português, de muito nome em Portugal, na Europa, com passagens por grandes clubes, né? E o Vitor Pereira trouxe ao Corinthians o volante Fausto Vera. Recapitulando, fiel, e de 2021, nenhum jogador está mais no Corinthians. Teria o Carlos Miguel, que está indo embora. E voltando ao Vitor Pereira 2022, Fausto Vera, Rafael Ramos, Fausto Vera volante, Rafael Ramos lateral direito, Júnior Moraes atacante, Balbuena zagueiro e Yuri Alberto atacante. Só o Yuri Alberto está no Corinthians. O Vitor Pereira fez um bom trabalho, chegou à final de Copa do Brasil, e ficamos muito perto do título nos pênaltis, um campeonato que é difícil de engolir até hoje para nós. E deu no que deu, o que ele fez, deu as desculpas dele, lá que eu não vou entrar no mérito, e depois apareceu no Flamengo, que não deu certo. Aí o Corinthians apostou no Lázaro, Fernando Lázaro, analista de desempenho, estava na seleção brasileira para a Copa do Mundo e retornou para assumir o Corinthians. No ano com Lázaro, Cuca, Luxemburgo e Mano, 4 treinadores no mesmo ano, e deu no que deu, a luta para escapar do rebaixamento. O Corinthians contratou Barleta, Veríssimo, Bidu, Rojas e Romero. Somente o Romero e o Bidu estão no Corinthians ainda. Aí trocou a gestão, entrou o senhor Augusto Melo, e ele deixou o Mano, e quem montou esse time com o que dava para contratar foi o Mano. Félix Torres, Gustavo Henrique, os 2 zagueiros, Kaká zagueiro, Hugo lateral esquerdo, Palácios lateral esquerdo, Mateuzinho lateral direito, Ranielli volante, Garro meia, Coronado meia, Pedro Henrique atacante e Pedro Raul atacante. E agora Hugo Souza, que já entra pro Antônio Oliveira, né, que deve ter dado o aval da contratação. O que eu quero chegar com isso, fiel? Qual é o critério que se usa para contratar no Corinthians, né? O Corinthians contrata sem convicção nenhuma, e com isso o dinheiro do clube é jogado fora. O Corinthians não tem um padrão de planejamento, de técnico. O que é feito, antes era referência, né, de ter uma base de dados de análise, né, de jogadores desconhecidos, que era o que dava certo no Corinthians, né, jogadores, principalmente o que hoje é a nossa maior carência, que é o meio-campo, jogadores como Ralf,
Elias, Christian, Jusilei, o próprio Guilherme Torres. O Corinthians enumerou volantes de qualidade que saía um, o outro já estava pronto para jogar. E jogadores não muito caros. O Corinthians tinha uma linha de pensamento, uma linha de treinador, né, com o Mano, depois o Tite, depois o Carille, meio que sem querer, né, mas o Carille aprendeu com os dois, deu muito certo, né, principalmente em 2017 com o título brasileiro, fazendo um trabalho sólido defensivo, letal quando atacava. Então, os bastidores do Corinthians hoje é o que destrói o Corinthians. A falta de amor ao Corinthians, a falta de amor ao torcedor, a vaidade de querer ser presidente, de querer um grupo contra o outro. Qual é o sentido disso? Qual é o sentido? Um cargo que não é remunerado, um cargo que não te dá dinheiro. Por que essa sede de poder por ser presidente do Corinthians? Qual é o amor que eles têm? Qual é o planejamento? Qual é o profissionalismo? Qual é a base de dados? Conversar com os analistas, ter uma lista de jogadores, uma base de dados de jogadores atuando no Brasil, fora do Brasil, em mercados não tão tradicionais, jogadores que têm as características do Corinthians dentro e fora de campo, com postura. Isso não afetaria os cofres do clube como foi afetado com essa 42 jogadores em 4 anos. E a gente conta nos dedos aqui quais estão ainda no Corinthians. Não existe dar certo nisso. Não existe. E agora, o que está nos noticiários são ou é Ramon Dias ou é Carille. Está na mão do Augusto Melo. Qual é a semelhança de um técnico para o outro? Se você for analisar o estilo de jogo, nenhuma. O Ramon Dias tem um estilo, o Carille tem outro. Qual é o padrão do Corinthians? Por que o Corinthians saiu de Mano Menezes para Antônio Oliveira? O que o Antônio Oliveira tinha que seduziu tanto o Corinthians? Qual era o estilo de jogo dele? Fez um bom trabalho no Cuiabá, um time que era muito difícil de jogar com ele, principalmente fora de casa. O Cuiabá fez uma campanha fora de casa extraordinária, mas em casa não era bom. Ele era técnico para o Corinthians? Ele já havia se provado? O Corinthians não tem um norte, o Corinthians não tem profissionais no topo que se importam com o Corinthians, que se importam, e o Corinthians não está no noticiário todo dia por falta de pagamento. Sim, isso é muito culpa da outra gestão, mas essa gestão também não vem fazendo nada para mudar o Corinthians. Muito boa a entrevista do CEO e do novo gerente financeiro do Corinthians, muito boa, falaram bem, falando a real para o torcedor. Mas por que isso não foi feito no começo? Sempre com o barco andando e com o barco à deriva. E notícias de torcedor, de jogador pedindo rescisão, mas agora saiu, um boato ainda do Wesley. Aonde vai parar o Corinthians? Qual é o comprometimento de quem está na direção do Corinthians de ter um processo sólido? Não temos dinheiro, vamos falar isso pro torcedor. A gente vai contratar jogadores aguerridos, jogadores taticamente que cumprem a sua missão dentro do Corinthians, com garra, com perfil. É difícil fazer isso? Não. Com o departamento de futebol, o Cifute estruturado, sabendo o que fazer, sabendo o perfil, não importa o treinador. Esse é o perfil Corinthians. Não importa. Aí sim você vai buscar um treinador que se adapte ao Corinthians, não o Corinthians se adapte ao treinador. Sai um treinador, entra outro, eu não gosto desse, eu não gosto. E dá nisso.
O Ederson, por que o Ederson não jogou no Corinthians? Começou bem, tá bom, mas é normal, o jogador precisa de tempo. Ele tá na Itália à toa, sendo cobiçado por Liverpool, convocado para a seleção brasileira, e não jogou no Corinthians, que é um time que nesses anos todos, tirando Silvinho e Vitor Pereira, lutou para não cair. Mas no Corinthians ele não pode jogar. É difícil, fiel. A gente precisa de profissionais, de estruturamento, de pessoas que se importem com o Corinthians, de oposição, brigando com situação. Isso não é Corinthians. Enquanto o Corinthians não se tornar profissional e tirar essa vaidade, eu não sei onde a gente vai parar. É mais um desabafo esse vídeo de hoje, fiel. Hoje a gente tem jogo de noite contra o Vitória. Não temos treinador, temos jogadores pedindo rescisão. A situação é feia, mas nós somos corintianos, fiéis, e não vamos abandonar o barco. E precisamos de gente com caráter e profissionalismo tocando o Corinthians para a gente voltar a ter dignidade, que é isso que o torcedor hoje não tem. Vai Corinthians, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí se você concorda comigo ou tem uma opinião diferente e a gente, com respeito, conversa sobre isso. Tamo junto, fiel.